No devocional de hoje, vamos aprender através da vida de Asaf, líder dos músicos e responsável pelo louvor e adoração no reinado de Davi e parte do reinado do rei Salomão. Que momentos de crise chegam a pessoas espirituais. Os mais fervorosos entram em crise. Também desanimam. Os mais crentes também fraquejam em algum momento na sua fé. Isso faz parte da nossa natureza. Todavia, segundo Paulo na segunda carta aos Coríntios, Deus se aperfeiçoou em nossa fraqueza, e Paulo se regozijava nas fraquezas, injúrias, rejeições, necessidades, perseguições e angústias, concluindo: quando estou fraco é que sou forte. Vejamos agora como no Salmo de número 77, versículos de 1 a 4, estava o estado psicológico, físico e espiritual de Asaf. Clamo a Deus, sim, grito bem alto. Quem dera Deus me ouvisse. Quando eu estava angustiado, busquei o Senhor. Orei a noite toda de mãos estendidas para o céu, mas minha alma recusou ser consolada. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Desfaleço, ansioso por sua ajuda. Tu não me deixas dormir. Estou tão desesperado que nem consigo falar. Asaf apresentava uma oração de lamento e dor, e tudo indicava que Asaf não aguentava mais esperar por Deus. E é exatamente assim que nós vivemos, com pressa. Queremos que as coisas aconteçam de imediato. Precisamos de respostas rápidas, quase que instantâneas. Todavia não funciona assim. E se nós esperamos respostas do alto, devemos saber que Deus é o Senhor do tempo. E tudo faz parte de um processo com início, meio e fim. Porém, somos campeões em querer pular etapas necessárias. O fato de saber que Deus sabe de todas as coisas, que o Altíssimo é o Todo-Poderoso que estava em silêncio, não cumprindo o que o seu coração almejava, isso o atormentava. Orar e não encontrar a resposta de Deus, isso nos traz aflição de alma, porque ainda não aprendemos a descansar no tempo de Deus, não aprendemos a exercitar a fé. Repito, sempre queremos uma resposta. E quem disse que o silêncio de Deus não é uma? Deus pode te responder, pode silenciar e pode dizer não. Há 3 formas de Deus nos responder. A primeira é a genuína resposta de Deus, através de qualquer forma de comunicação. Usa uma pessoa, um profeta, por meio de sua própria palavra, para nos dar direção, mesmo que não seja o caminho que queríamos ou gostaríamos. Mas Deus enxerga o que não conseguimos enxergar. Então é melhor que sejamos sábios e venhamos seguir o que a resposta de Deus nos aponta. A segunda é o silêncio de Deus. Nos faz adquirirmos paciência, sermos perseverantes, administrando a nossa fé. É tempo de espera e o melhor, nos faz enxergar aquilo que não estávamos enxergando. É um tempo de amadurecimento. Lembre-se, o silêncio de Deus nos leva para o deserto e na prova, o professor sempre está presente, mas em silêncio. O deserto silencioso, embora seja um silêncio barulhento e perturbador, mas é um tempo de nos tornarmos mais fortes e preparados e nos aproximarmos mais de Deus. A terceira forma, o não de Deus, é o freio, é a resposta que jamais gostaríamos de ouvir. Poucos de nós estamos preparados para ouvir o não de Deus. O não dói. É por isso que muitas pessoas se desviam do caminho, porque o não é pesado e o rejeitamos. Mas aqui fica um alerta para todos nós. O inimigo é cheio de sim e facilidades e somos tendenciosos a ir por este caminho. Por isso, tome cuidado com as suas escolhas. O não de Deus nos liberta e o sim do inimigo nos aprisiona. Asaf então começa a orar de forma desesperada, gritando e afirmando que Deus não o ouvia. Ele estava angustiado, só que mesmo nesta condição desesperadora, procurou a pessoa certa. Ele procurou o Senhor. E muitos de nós procuramos outros escapes. Nos esquecemos de quem é o socorro bem presente em nossa angústia. E normalmente é assim que falamos. Hoje não estou bom para falar com Deus. Hoje preciso espairecer minha cabeça. Grande engano. É apenas no Senhor que encontramos o verdadeiro refrigério e o socorro bem presente em nossa angústia. O próprio Asaf disse que sua alma recusava ser consolada. Sua alma estava perturbada. Há uma constante contradição naquilo que ele fala com Deus e como a sua alma reagia.
Aqui a intenção das palavras era uma, porque ele tinha uma consciência espiritual, mas a intenção do coração era oposta, era outra, era uma luta do espírito contra a carne. É por isso que muitas vezes somos tomados por sentimentos como angústia, porque não estamos alcançando uma resposta lógica para nós e não está havendo uma coerência entre a nossa oração e a disposição do nosso coração e das nossas atitudes. Muitas vezes oramos, mas não queremos mudar o nosso coração. Só que para alcançarmos o favor de Deus, temos que estar alinhados com Ele por inteiro. Oro, mas não quero mudar o meu estilo de vida. Oro, mas não quero me alinhar com a palavra e a vontade de Deus. Por isso que não saímos da maré do constante sofrimento. Não acontece nada em nossas vidas. Não alcançamos novidade de vida. Fazemos pedidos e mais pedidos nas orações, mas não temos nenhum nível de entrega, porque nosso coração recusa ser consolado, recusa o silêncio, o não e as respostas de Deus. Aí nossa oração não passa do teto, porque a oração não está representando a realidade da nossa vida. Vejamos o que em Hebreus 4:12 nos diz: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Por isso não iludimos Deus, pois a palavra dele revela nossas verdadeiras intenções. Isso se chama onisciência. Agora, Asaf começa a fazer algumas reflexões e trazer à memória lembranças do passado. O problema não estava em Deus, mas sim em Asaf, que estava com dúvidas com relação ao próprio Deus. E é neste momento que começamos a fazer questionamentos, como Asaf, acerca de Deus. Questionamentos estes: me rejeitaste definitivamente? Deus não será mais bondoso comigo? Seu amor se foi? Suas promessas não serão mais cumpridas? Aí no versículo 10 diz: pensei, é por esta razão que sofro. O Altíssimo voltou sua mão direita contra mim. A alma de Asaf não desejava ser consolada. Ele resistia à posição silenciosa que Deus tomou, porque não estava admitindo o silêncio de Deus. É mais fácil colocar a culpa em Deus do que nos submetermos ao seu tempo, ao seu propósito, à sua palavra. Se voltarmos ao versículo 4, entenderemos que Asaf coloca a culpa em Deus. Tu não me deixas dormir. Não é a alma perturbada, o coração entulhado que não o deixam dormir. A culpa é de Deus. Deus não o deixa. Culpamos Deus, principalmente se Ele não nos atende ou se dá algo errado que estamos fazendo fora da direção dele. Aí que colocamos a culpa em Deus, como se Deus estivesse nos apontando aquele caminho, mas na verdade foi o nosso coração enganoso que nos direcionou para uma rota de destruição. Preste atenção em algo aqui. Se você está como Asaf, achando que Deus te abandonou, nós nunca fomos abandonados. O único que foi abandonado na cruz do Calvário foi Jesus. Pai, por que me abandonastes? Deus se obrigou a abandonar seu filho naquela cruz para que se cumprisse o seu propósito por meio de Jesus, para que nós nunca fôssemos abandonados e ainda fôssemos salvos da morte pelo pecado que entrou no mundo e tivéssemos o direito à vida eterna ao lado de Jesus. Agora Asaf entra em uma outra etapa de sua oração. Começou a se recordar das maravilhas e dos grandes feitos de Deus. Ele considerou todos os grandes feitos do passado. A sua consciência espiritual apontava para Deus, mas sua alma contrariava achando que Deus já fez e não faz mais. Asaf se lembrou, quando Deus livrou o povo do Egito lançando as 10 pragas sobre Faraó, abriu o mar vermelho e o povo hebreu atravessou a pés enxutos, fechando o mar em cima de seus inimigos. Deus levou o povo para o deserto e lá deu a eles água, comida, uma nuvem de dia e uma coluna de fogo durante a noite. Depois fez o povo vitorioso nas guerras. Depois deu a terra prometida que manava leite e mel, livrou do segundo cativeiro da Babilônia. E por aí vão incansáveis feitos de Deus. E o povo continuou desobediente. Quero abrir um parênteses aqui. O maior perigo que temos em desfavor das nossas vidas é uma palavrinha chamada desobediência. Por isso, tome o devido cuidado. Ela facilmente nos destrói. Agora vamos um pouco além dos pensamentos de Asaf, para darmos continuidade ao raciocínio dos feitos de Deus.
Deus envia Jesus, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Jesus curou cegos, coxos, paralíticos, leprosos, livrou a alma cativa da religiosidade de muitas pessoas, andou por cima das águas, acalmou tempestades, expulsou demônios, multiplicou pães e peixes, curou a mulher do fluxo de sangue com a sua virtude, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro, curou o caráter desvirtuado de Zaqueu e muito mais. Tudo sofreu por nós, foi levado para a cruz e nela morreu violentamente por nós, ressuscitando ao terceiro dia. E nós nos esquecemos de tudo isso. Deixamos de valorizar o preço pago por Jesus, até mesmo dos milagres que poderíamos estar contemplando, para agirmos como Asaf, pedindo, pedindo e pedindo, e se não recebemos uma resposta de acordo com a nossa vontade, duvidamos de Deus, rejeitamos a presença de Deus. Nós pedimos muito e nos entregamos pouco. Aí deixamos de nos entregar porque não recebemos como gostaríamos. Deixamos de mergulhar, agradecer e ficamos cada vez mais distantes de Jesus. Abandonamos nosso foco principal, que é Jesus. Condicionamos a nossa entrega à medida que recebemos. E não é este o princípio. E o correto é: primeiro buscamos as coisas do alto, para que as demais sejam acrescentadas, assim diz a palavra. Isso me lembra Pedro, lá na tempestade com os discípulos, e Jesus vem caminhando sobre as águas daquele bravo mar. Os raios corriam pelo céu tempestuoso, e Pedro diz: se é o Senhor, me deixes ir até aí. E Jesus concede. Só que Pedro para de olhar para o seu alvo, que é Jesus, e começa a se firmar na tempestade. Então Pedro afunda, mas a mão forte de Jesus o traz à tona novamente. E Jesus ainda diz a Pedro: homem de pouca fé. Agora imagina a nossa situação. Jesus fala homem de pouca fé para um homem que andou sobre as águas. E nós estamos nos atrapalhando, de maneira figurada, é claro, com um copo de água. E da mesma forma que o braço forte de Jesus traz Pedro à tona, o versículo 15 do Salmo 77 ressalta a mão forte de Deus. Olha só: com teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e José. Por fim, não sabemos como termina o estado emocional e espiritual de Asaf no final deste salmo, porque ele se finda com os grandes feitos de Deus. Mas quando viramos a página e adentramos ao Salmo de número 78, nos deparamos com Asaf sendo boca de Deus ao povo, e ele nos ensina até hoje. Asaf afirma que todos deveriam ensinar seus filhos sobre a obediência aos mandamentos de Deus e sobre seus grandes feitos, para não cometerem os erros dos seus antepassados, que se recusaram a confiar em Deus de todo o seu coração e cumprir a sua lei. Que o Deus, o Altíssimo, não mudou, que Deus é o Deus de gerações, que o Deus de ontem, de hoje e de amanhã é para todo sempre. Hebreus 13:8 nos diz também: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quero deixar algo aqui para você, é especial para a sua vida. Deus não está distante, não está ausente ou alheio à vida de seus filhos. É o nosso nível de entrega e de fé que está pequeno. São as nossas atitudes e nosso coração que estão insistindo em pegar a direção oposta a Jesus. A mão de Deus não está escondida, pelo contrário, ela está estendida para nos abençoar, nos proteger e nos direcionar. Por isso eu quero deixar aqui um versículo para finalizar esta mensagem, Isaías 41:10. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. E isso é uma promessa para a sua vida. Tome posse. Que Jesus te abençoe. Amém.